Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula? Ótimo! Pega o material de vocês, né? Abre lá na página 108 e como eu prometi, hoje eu vou estar aqui fazendo com vocês a contagem dos séculos, ensinando vocês a contarem os séculos, tá bom? Abre aí, dá pausa no vídeo, abre o material, página 108 e vamos começar. Se você já deve ter visto aquela expressão lendo alguma coisa, né? Principalmente nas aulas de história. Tantos anos antes de Cristo, aquele símbolozinho AC, né? Antes de Cristo. Então, a história ela é dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando Cristo nasceu na história, então a gente contou o ano 1, certo? E como o século é um período de 100 anos, eles começaram a contar dessa forma. Do ano 1 até o ano 100, formou o século I. Do ano 101 ao ano 200, nós temos o quê? O século II, tá certo? E assim por diante. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês contarem os séculos, né? Ver, por exemplo, lembra que nos exercícios anteriores vocês fizeram em que século vocês nasceram, em que século a mãe de vocês nasceram? Então, e aí eu disse a vocês que a gente ia fazer isso na próxima aula, não é isso? Então aqui eu vou ensinar vocês uma dica que nunca mais vocês vão errar, certo? Então olha só, o século ele vai estar sempre à frente do ano, né, que o limita. Mas eu trouxe aqui para vocês bem direitinho. Eu coloquei aqui a data de dois eventos da nossa história, da história do Brasil. O ano de 1500, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. E coloquei o ano em que teve a proclamação da independência do Brasil, que foi 1822. Em que século aconteceram esses dois eventos na nossa história, né, na história do nosso país? Então, eu vou ensinar vocês aqui, prestem bem atenção. Quando o século termina em 00, certo, meus amores? Então, a gente considera somente os dois primeiros números aqui, ó. 1500, quem são os dois primeiros algarismos? Formam o número 15, não é isso? Por ele terminar em 00, então o século é o século 15, tá bom? Já o ano da proclamação da independência foi 1822. Quem é que está aqui no comecinho? Eu circulei aqui para vocês 18. Quando o ano não terminar em 00, aí a gente aumenta mais uma. 18 mais 1, 19. Em que século aconteceu? Século XIX. Não se esqueça que séculos sempre, né, são representados por números romanos, tá bom? Então, com essa dica, se você aprendeu, nunca mais você vai errar. E agora a gente vai fazer os nossos exercícios, certo? Então, eu já coloquei aqui para vocês, já respondido para adiantar. Olha bem, na Alemanha, em 1875, surgiu o primeiro despertador. A gente tem aqui uma data, né, de quando surgiu o primeiro despertador, um pouco de história, né, dos objetos que já foram inventados. 1875. Esse ano aqui, ele quer saber em que século isso aconteceu. Então, olha a dica que eu dei para vocês. Eu vou olhar aqui. Quem são os dois primeiros algarismos? 18. Esse ano termina em 00? Não, não é isso? Então, a gente vai aumentar mais um. 18 mais 1, 19. Então, qual foi o século? 19. Romanos 19 é um X, um I e outro X. Não esquece. A gente já estudou numerais romanos lá no começo do ano. Letra B. Os primeiros relógios domésticos surgiram na Península Itálica no ano de 1380. Então, bora lá, vamos contar o século. Eu tenho aqui quem são os dois primeiros algarismos? 13, muito bem. Terminou em 00? Ah, professora, terminou. Não, mas não foi 00, terminou só no 0. Então, quando não é 00, a gente tem que aumentar mais um. Então, 13 mais 1, 14. Qual foi o século? Século 14. Então, ó, 10 mais 4, lembra em Romanos 14. O ponteiro dos minutos, que nós temos nos relógios analógicos,
Então, a primeira vez que inventaram foi no ano de 1670. Então, vamos ver em que século isso aconteceu. Eu tenho quem aqui os dois primeiros algarismos? 16. Terminou em 00? Não. Então, a gente aumenta mais um. 16 mais 1, 17. Então, século 17. Como é que se escreve 17 em romanos? 10 mais 7. Estão lembrados? Muito bem. Letra D. O ponteiro central de segundos, ele surge em 1765. Em que século isso foi? Então, bora lá, analisando. Olha, agora vocês já estão tirando de letra, já aprenderam bem direitinho, né? 17, terminou em 00? Não, se não terminou em 00, a gente aumenta mais um. 17 mais 1, 18. Então, como é 18 em romanos? 10 mais 8, aqui, ó. A letra E, nós temos uma questão sobre a internet, que tanto nós gostamos e nos ajuda nos dias de hoje, não é isso? A internet, ela surgiu nos meados dos anos de 1980. Que século era esse? Bora lá. 1980. Quem são os dois primeiros algarismos? 19. Terminou em 00? Não. Então, a gente vai aumentar mais um. 19 mais 1, 20. Por isso, a resposta é século 20, tá bom? Fácil, né? Gostaram de aprender sobre a contagem de séculos? É fácil. Então, agora é só vocês praticarem. E, na nossa, dando continuação, a gente vai ver as medidas de temperatura. Certo? A gente, até a página 108, nós estudamos sobre as medidas de temperatura. As medidas de tempo, perdão. A partir da página 109, nós vamos começar a estudar medidas de temperatura. Né? Temperatura tem a ver com frio e quente. Então, bora lá. A unidade de medida de temperatura mais usada aqui no Brasil é essa aqui, chamada de grau Celsius, que tem como símbolo essa bolinha, que significa grau, e o C, que quer dizer Celsius. Ela foi inventada, foi definida pelo cientista sueco Anders Celsius. Por isso que recebeu o nome de Celsius em homenagem ao cientista que criou essa unidade de medida. E como foi que ele fez isso, professora? Vamos ver aqui do lado, nós temos um esquema mostrando, explicando como foi que esse sueco chegou a essa determinação do grau Celsius. Ele pegou, certo? Um tubo contendo um metal chamado mercúrio. O mercúrio, ele é um metal, quando for nos anos mais que vocês estiverem estudando mais para frente, vocês vão conhecer um pouquinho dos metais. O mercúrio é o único metal líquido que existe. Então, ele colocou um tubo de vidro, colocou o mercúrio dentro, certo? O mercúrio, ele é o seguinte, quando ele recebe calor, ele se expande, certo? Ele aumenta. Quando ele está sem ser no calor, num lugar frio, temperatura baixa, ele se contrai. E foi assim que ele determinou o grau Celsius fazendo isso. Ele colocou um tubo com mercúrio dentro de uma vasilha com água, com gelo derretendo, certo? Aí, quando o mercúrio parou, ele marcou 0,0. Depois ele pegou esse mesmo tubo e colocou em outra vasilha com água fervendo. E aí, o mercúrio se expandiu, cresceu. E ele marcou outro ponto. E aí, ele marcou o ponto 100. E aí, ele dividiu esse espaço. Até onde estava o zero, ele dividiu em 100 partes iguais. E cada uma dessas partes ele chamou de grau, tá certo? Grau Celsius. E assim, ele criou, o primeiro termômetro, vamos dizer assim, para medir e criar assim, a unidade de medida de temperatura. Então, nesse objetozinho que vocês estão vendo aqui, de 0 a 100. Claro que aqui não está de 1 em 1, está de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cada espaçozinho desse corresponde a um espaço de 10 graus, não é isso? Então, agora vamos... Então, lembrando o símbolo do grau, certo? Não pode esquecer, onde você vê essa bolinha com esse C, significa grau Celsius, tá bom? E vamos colocar a nossa mão na massa.
Aqui no livro da professora está um pouquinho diferente, mas no livro de vocês estão acompanhando aí, tem um espaçozinho para responder, tá certo? Eu até coloquei meu livro aqui também para me ajudar, porque está um pouquinho diferente do que está no livro físico, tá bom? O meu aqui. Observe o aparelho a seguir. Ele é encontrado em várias cidades. Quem já foi em uma cidade grande, aqui em Goiânia a gente não vê não, né? Mas se você for para Natal, outra cidade maior aí, João Pessoa, Recife, geralmente nas capitais é muito comum a gente ver, né, esse tipo de aparelhozinho aqui nas cidades espalhado. Então vamos lá. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto um desses. Se não viu, mas pelo menos está vendo aqui na foto. Embora sejam o mesmo aparelho, esse aparelho aqui é o mesmo, certo? Ele pode ser utilizado para medir mais de um tipo de grandeza. Lembra? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Nesse aqui, ele está medindo uma grandeza. Nesse outro aqui é outra grandeza. Porque essa grandeza é a mesma que essa? Não, né? Então, bora lá. Então, vamos ver aqui. Nesse caso, ele está medindo o... Está medindo o quê? Tempo. E também a temperatura. Você completa aí. Funcionando como um relógio e o outro como um termômetro, não é isso? Então, completa aí as respostas de vocês. Mas não é só isso. Em algumas cidades, ele também mede a qualidade do ar e a poluição sonora. Ainda tem mais isso. Quando ficamos doentes, verificamos a nossa temperatura para saber se estamos com febre. A que temperatura sabemos se estamos ou não com febre? Vocês já perguntaram isso para a mamãe de vocês? Né? Como é que você sabe? Qual é a temperatura normal do corpo humano? O corpo humano, gente, a temperatura normal é 36 graus, certo? 36 graus, 36,5. A partir de 37, 37,5, o corpo começa a ficar febril, certo? Então, a temperatura normal, tá bom? Agora, vamos ver aqui. A que temperatura sabemos se estamos com febre ou não? Então, a gente vai ver, né? Aqui já começa a página 110. Então, a gente começa a ter febre a partir do 37 graus, tá bom? Aí você escreve 37, aí bota aquele símbolozinho do grau e o C maiúsculo, que significa Celsius, tá bom? Vamos ver aqui. Letra B. Lucas ficou doente e sua mãe verificou que o termômetro estava indicando 38,5 graus. Será que ele estava com febre? Estava? Muito bem, se a temperatura normal é 36, então se ele já estava com 38,5, é porque ele já estava com febre. Aí, sim, né? Por quê? Porque a temperatura normal do corpo são o quê? 36 graus, não é isso? Aí nós temos o número 3. Observe as informações, né, de tempo e temperatura em uma cidade. Então, tá aqui, ó. A gente vai ter nessa linha, a gente vai ter o tempo. Aqui a gente vai ter as temperaturas, a máxima e a mínima. Aqui a gente vai ter as informações sobre o vento, né, a direção do vento, e a questão de visibilidade, tá bom? Que isso aqui é muito importante para quem está dirigindo, tá bom? Quando a pessoa vai sair, vai viajar, isso aqui é muito, muito importante. Então, bora lá. No domingo, na segunda e na terça-feira. Foram 3 dias que essas grandezas aqui foram observadas. Então, vocês vão ler, né, observar aqui os dias, o que é que está marcando em cada um, para a gente responder as questões abaixo, tá bom? Eu agora vou deixar vocês lendo, certo? Tá bom? E resolvendo esses exercícios aí, até essa página 110, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer. E no nosso encontro do Zoom, nós vamos tirar as nossas dúvidas, tá bom? Um cheiro e até a próxima aula.